Senhor Deus, mais uma vez obrigado. Obrigado, Pai, porque nós estamos em Tua presença. Podemos, ó Deus, louvar a Ti, exaltar a Ti, através dos louvores. Pai amado, agora nós vamos alimentar as nossas almas. Nós vamos, ó Pai, aprender um pouco mais do Teu Evangelho. E a nossa oração, ó Deus, é para que nós possamos realmente aproveitar tudo que for mencionado, que nós possamos verdadeiramente crescermos, ó Pai, através da exposição da Tua Palavra. Por isso, Deus, hoje nessa noite, que o Teu Espírito Santo nos conduza pela Palavra, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, e não somente isso, mas que Teu Espírito Santo conduza a mensagem ao nosso coração, para que possamos assim, ó Pai, alimentar as nossas almas e saciar o nosso espírito, pois é maravilhoso, Pai, o momento da palavra. Glória a Deus, aleluias. Amados, nós tiramos 4 cultos para meditarmos no capítulo 3 de Gênesis. É claro que nós também estamos meditando em Romanos, capítulo a capítulo, mas sentimos uma necessidade de olharmos Gênesis 3, porque nos fala da queda. É claro que nós não conseguimos pegar todos os pontos, fazer uma meditação mais profunda. É claro que nós não temos tempo hábil para podermos de fato mergulharmos em cada expressão aqui de Gênesis. Mas de uma maneira ou outra, esses 3 sermões serviram para abrir o nosso entendimento. Serviu para que nós possamos ter uma visão ampla do capítulo 3 de Gênesis. E hoje eu quero mostrar uma espécie de resumo de tudo aquilo que vimos. Como eu falei, infelizmente nós não conseguimos meditar em cada detalhe, mas o nosso trabalho foi fazer com que vocês, irmãos, olhassem para Gênesis 3 e observassem os pequenos detalhes que nós pensamos, pois isso tenho certeza que ajudará cada um na caminhada na fé e no crescimento. Pois para nós entendemos que a palavra de Deus, ela é o que faz com que o cristão cresça e amadureça na fé. E ter uma fé amadurecida, um crescimento bíblico e saudável é muito bom, pois isso faz com que nós sejamos aquilo que Paulo nos diz, que devemos ser crentes maduros, pelo tempo que nós estamos na presença de Deus. É natural que ao chegarmos à fé, nós tenhamos pouco conhecimento, mas com o tempo é necessário que haja um amadurecimento, é necessário que haja um crescimento de conhecimento, é necessário que nós tenhamos uma visão ampla do Evangelho, é necessário que nós possamos estar aptos a refutar as heresias. É óbvio que nós temos que estar aptos a dar razão a qualquer um que peça a razão da nossa fé. Então, como nós sempre falamos, o cristianismo não é um pulo, não é um salto no escuro, mas nós temos uma fé bem balizada, uma fé bem consolidada, e Deus, Ele nos deixou um livro onde nós possamos ler, meditar, passar muito tempo diante desse livro. Eu acho que o que falta para nós é realmente fazer isso, é realmente pegar a palavra de Deus, sentarmos e remoermos aquilo que aprendemos,
e remoermos aquilo que estudamos por horas a fins, não para saber mais do que os outros, mas para servir melhor a Deus, pois conhecer a excelência de Cristo através do Evangelho é maravilhoso. Então hoje nessa noite, vamos mais uma vez ler Gênesis capítulo 3, para que o texto fique fresco em nossa mente, que nós possamos também trazer memórias daquilo que já foi pregado, pois como eu falei, nós vamos fazer uma espécie de resumo, por assim dizer, de tudo aquilo que nós aprendemos até aqui, cada detalhe que nós vimos, para que nós possamos então, agora como se nós fôssemos olhar o quadro terminado, o quadro pronto. Nós vimos cada detalhe, nós vimos porções, nós vimos doutrinas essenciais para o cristianismo, mas agora como se nós pudéssemos olhar tudo de um olhar mais completo. Então, o capítulo 3 de Gênesis diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável ao paladar, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se depressa do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: que é isto que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e os entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então Adão disse: visto que atendeste à voz da tua esposa e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu.
Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Amados, nós acabamos então de ler o capítulo 3. E nós vimos muitas coisas nos outros cultos. E hoje, então, como nós falamos, nós vamos fazer uma espécie de resumo. Nós vimos a importância que o capítulo 3 de Gênesis tem para nós, para a igreja, tem para o Evangelho, e isso para nós é importante. Então, a filosofia de vida, como interpretada pela escola darwiniana, afirma que o pecado é meramente uma imperfeição e limitação presentes que desaparecerão gradualmente à medida que a raça humana sobe a colina da vida. Então, o humanismo secular, o mundo, ele acha que o homem nasce e com o tempo o homem ele vai melhorando a si mesmo. Ele acha que o homem pode se auto-melhorar através da educação, através da boa saúde. Então, o humanismo secular, ele acha que o homem, ele é a sua própria salvação. E que o homem está em uma ascensão diante de Deus. Porém, o que nós vimos é totalmente oposto a isso até aqui. Pois nós vimos a explicação de Deus sobre a queda. E sobre a perspectiva de Deus, não há essa evolução. O homem não nasce imperfeito, cheio de limitações, e depois ele vai se auto-melhorando. Não. A Bíblia diz que o homem nasce mal. A Bíblia diz que o homem nasce totalmente corrompido. Que o homem nasce totalmente pervertido em todas as esferas da sua vida. Então, as hipóteses evolucionistas, contudo, não somente negam o ensinamento de Gênesis, como também repudiam os fatos registrados em Gênesis. Nós, pelo contrário, nós entendemos aquilo, nós ficamos maravilhados com Gênesis, porque ali temos resposta para a situação do homem. Ali nós temos resposta divina. Ali nós temos as bases para lidar com o pecado. Ali nós temos as bases para lidar com o homem caído. Coisa que os evolucionistas, coisa que o humanismo secular não consegue lidar. Pois eles têm uma perspectiva que o homem nasce bom, porém a sociedade corrompe esse homem. O mundo corrompe o homem. Porém, nós temos em mente que se o mundo corrompe o homem, quem corrompeu o mundo? Por isso é importante nós, como cristãos, lermos o Gênesis capítulo 3, entendermos a fundo a explicação de Deus para o mal, do pecado.
Então, amados, nós vemos então aqui que os homens, eles repudiam a explicação divina, e não poderia ser diferente. Porém, o que acontece, infelizmente, na nossa geração, é que pastores, líderes, igrejas, também rejeitam Gênesis 3. Agora, o problema do homem não é mais a sua natureza. São coisas externas. As igrejas pararam de lidar realmente com aquilo que a Bíblia nos apresenta. E isso é alarmante para nós. Por isso, amados, não podemos abandonar Gênesis 3, em hipótese alguma. Pois Gênesis 3, como nós falamos, nos ajuda a entender profundamente a situação em que o homem se encontra. O homem, ele se encontra totalmente corrompido, o homem, ele se encontra totalmente perdido, e nós, como igreja, temos que lidar com a mazela do homem de maneira bíblica, de maneira que Deus nos apresentou. E aqui está então o principal ponto e propósito do ataque de Satanás, amados. Os argumentos enganosos de nossos teólogos modernos não somente têm tentado minar a autenticidade dos relatos da criação, como também tem tido sucesso em cegar a ponto de atração do Evangelho. Então, as pessoas, elas corrompem tanto que o ponto de atração do Evangelho, que seria o pecado, porque ao apresentarmos o Evangelho, nós estamos lidando com um homem caído. Nós estamos lidando com uma obra que só Deus pode fazer no homem. O homem por si só, ele não pode se autoajudar. Então, ao negar a queda, ao negar aquilo que aconteceu, a necessidade imperativa do novo nascimento foi cancelada. Já que você exclui Gênesis 3, já que você não lida de maneira bíblica com a queda, a necessidade do Evangelho, a necessidade da pregação do Evangelho, a necessidade imperativa do novo nascimento que Jesus mesmo coloca quando fala com Nicodemos. Porque o que Jesus diz a Nicodemos, um religioso da época, um doutor da época? Olha, é necessário nascer de novo. Você pode ver, hoje na nossa geração, as pessoas olhariam para Nicodemos e falam: só te falta uma coisa bem simples, só falta você agora aceitar Jesus. Mas veja que Jesus, ele diz: olha, falta uma coisa, falta nascer de novo. Hoje em dia, nós olhamos para o mundo e as pessoas dizem assim: olha, aquele homem é um homem bom, aquela mulher é uma mulher boa, paga suas contas em dias, é trabalhador, é fiel ao marido, à esposa, cuida bem do lar, cuida bem da sua família, é um excelente funcionário, é um excelente vizinho. E só falta uma pequena coisa para ele. Veja, as pessoas conseguem olhar e falar isso: só falta uma pequena coisa, como se fosse a cereja do bolo. Falta só Jesus. Não, amados, não falta só Jesus. O homem, ele pode ser perfeito em todas as suas áreas, entre aspas, porém, se ele não nascer de novo, tudo que ele faz é pecado. Tudo que ele faz não serve de nada. Toda a sua obra de justiça, a Bíblia considera como esterco, como trapo de imundícia. E é sobre isso que as pessoas da nossa geração têm dificuldade.
Pessoas da nossa geração têm dificuldade em olhar um pecador e dizer para ele que o grande problema dele é a sua própria natureza. Não importa o que ele faça, não importa a maneira que ele viva, se ele não nascer de novo, ele está em maus lençóis. Então, o Evangelho, quando nós lemos Gênesis 3, ele aponta para algo muito importante, como nós falamos. O homem agora ele não precisa de um novo paraíso. O homem agora ele não precisa de um novo jardim do Éden. O homem agora precisa de um novo nascimento. É isso que nós temos que frisar. Por isso é importante lermos e entendermos o que aconteceu em Gênesis 3. Foi algo profundo, foi algo terrível, com consequências terríveis. Não devemos olhar para Gênesis 3 de uma maneira superficial. Mas nós temos que olhar para Gênesis 3 e olharmos de fato o que aquilo causou na vida do homem. E com isso então nós podemos, amados, olharmos a queda e a história da humanidade. Uma vez que somos inteiramente dependentes da revelação que Deus nos tem dado da sua palavra para o conhecimento do início da história humana. E uma vez que a sua palavra tem absoluta autoridade e é para ser recebida como fé inquestionável, e uma vez que as Sagradas Escrituras não necessitam de apoio com argumentos e lógica humanos, ainda assim um apelo à história. E experiência tem o seu interesse e valor. Este é o caso no que se diz respeito à queda. Amados, você já parou para pensar como a nossa fé, ela é maravilhosa? Veja, fé não é só crer. O cristianismo, ele trata com uma fé maravilhosa. É uma fé que você pode olhar para a história da humanidade. Você pode consultar a história da humanidade para balizar a sua fé. Veja como isso é maravilhoso. Veja, quando nós tratamos das grandes questões, nós podemos olhar para o decorrer da história. É como a nossa salvação. As outras religiões não precisam da veracidade da história. A história para outras religiões tanto faz. Os fatos da história tanto importa. Mas para nós cristãos não. Quando nós olhamos para o curso da história, quando nós falamos da nossa salvação, nós olhamos para 2000 anos de história para trás, e o que vemos? Vemos Jesus Cristo, um homem que realmente existiu. A nossa fé é comprovável. Quando nós falamos da queda, nós olhamos então no início da raça humana. Veja, nós não temos uma fé que não tem uma razão a ser dada. Por isso é importante para nós entendermos, amados. Quando nós comprovamos isso e sustentando pelos grandes fatos da história e experiências humanas a nossa fé. Isso se diz respeito à queda, isso se diz respeito ao nosso Salvador, isso se diz ao momento que nós estamos vivendo, e isso se diz ao futuro que viveremos. Isso é maravilhoso. Olharmos e entendermos a nossa fé dessa maneira. As demais religiões não precisam de fatos históricos para existirem. As suas doutrinas não são baseadas nisso. Tanto faz os detalhes para as outras religiões, porém para nós não, amados. Por exemplo, só para você entender, se Jesus tivesse um pequeno dedinho quebrado, nós não poderíamos mais crer nele como nosso Salvador. Olha a importância. Um dedo quebrado, um osso quebrado no seu corpo. Se ele não cumprisse todos os requisitos que está escrito na palavra de Deus, ele não poderia ser o nosso Salvador. Mas ele cumpre tudo à risca.
Todas as profecias referentes a ele foram cumpridas. E detalhes, nós podemos olhar no curso da história, nós podemos consultar a história. Essa é a nossa fé. Está vendo que não é, fé é o firme fundamento das coisas, não é só isso. A nossa fé, ela é maior. Então para nós, isso é importante. Nós temos uma fé que possa ser consultada. É algo maravilhoso. Agora, amados, veja como o nosso resumo vai caminhando. Quando nós lemos os anais da história, como nós falamos, quando você examina os relatos policiais, estude a vida nas favelas de grandes cidades e depois pergunte o que é o homem, o rei da criação, designando e ajustando para ser o seu próprio líder e senhor. Poderia ter caído mais do que os animais. Raramente são necessárias ilustrações para mostrar o quanto o homem tem caído, pois todos que conhecem a corrupção que realmente existe sobre a fina vestimenta fornecida pelas formalidades da moderna civilização estão penosamente cientes da degradação e desolação que existem em todos os aspectos. Um animal não abandonará o seu filhote, como acontece agora, frequentemente, com os filhos ilegítimos que são descartados pelos próprios pais. Olha que interessante. Um cachorro não abandona os seus filhotes. Um animal protege seu filhote. Agora, não é interessante que o homem mata o seu filhote dentro da barriga? Não é interessante que nós vivemos numa sociedade que legaliza o assassinato de bebês na barriga? Não é interessante que você olhe em volta e veja homens e mulheres matando, assassinando os seus filhos ainda no ventre? Ou quando eles nascem? Volta e meia vemos reportagens, notícias de pais que matam os seus filhos espancados. Veja, amados, um animal não abandonar o seu filhote como acontece agora, frequentemente com os filhos ilegítimos que são descartados pelos próprios pais. Os animais do campo fazem multidões de seres humanos se envergonharem, pois na época de acasalamento, eles mesmos se confinam com os seus companheiros, com exceções somente entre animais que o homem parcialmente domesticou. Nenhum animal vai beber a água suja e envenenada. No entanto, milhares de homens e mulheres bem educados são anualmente envenenados com álcool, com drogas. Veja o que o ser humano faz consigo mesmo. Se entregam às drogas, se entregam aos remédios, se entregam à bebida. Veja o número de divórcios. Veja o número de famílias destruídas. Isso porque nos dizemos cristãos e servimos um Deus que ama a família. Veja quantos cristãos abandonam os seus lares. Veja como isso é um pensamento recorrente e presente nas famílias que se dizem cristãos. Veja como isso deveria ser algo escasso em nosso meio. Se somos verdadeiramente cristãos, a última coisa que deveríamos pensar era isso. A última palavra que deveria sair da nossa boca, nem por brincadeira. Veja como o bem mais precioso que Deus deu ao homem, Ele não o valoriza. A Bíblia diz que aquele que não cuida
da sua casa é pior do que o infiel e negou a fé. Aquele que não cuida do seu lar, aquele que não cuida da sua esposa, a esposa que não cuida do seu marido, a esposa que não cuida dos seus filhos, o esposo que não cuida da sua família, é pior do que um infiel e negou a fé. E isso, amados, deveria nos alertar. Isso deveria fazer com que nós olhássemos com mais atenção. Os animais nos ensinam coisas maravilhosas. Por isso, devemos olhar as causas desses efeitos. Mas qual é a causa desses efeitos? Você já se perguntou? Qual é a verdadeira explicação desses tristes fatos que acabei de citar? Como é que o rei da criação caiu mais do que os animais do campo? Somente uma resposta é possível, amado: o pecado, a queda. O pecado entrou na constituição humana. O homem é uma criatura agora caída, e como tal, capaz de qualquer baixeza e maldade. Por isso, nós devemos, amados, olhar Gênesis 3, pois quando olhamos Gênesis 3 com cautela, outra coisa que nós vemos são as contradições da natureza humana. O homem não regenerado é um ser composto. Dois princípios estão na ativa dentro dele. Ele é uma autocontradição. O homem que não nasceu de novo, o homem caído, ele é uma autocontradição. No momento, ele faz aquilo que é nobre e louvável. No outro, aquilo que é desprezível e baixo. Às vezes, ele é dócil, como aquilo que é bom e nobre. Mas com mais frequência, ele se entrega aos prazeres do pecado. Em alguns estados conscientes da mente, assemelha-se a Deus. Em outros, é claramente um filho do diabo. Veja como isso é maravilhoso. Veja quando nós olhamos isso, não é uma realidade. Às vezes as pessoas falam: olha, aquele homem ali é uma maravilha, aquela mulher, aquele jovem. Mas conseguimos ver os dois extremos. De onde vem este conflito entre o bem e o mal? Me digam. Por que esta dualidade perplexa em nossa constituição comum? Somente uma explicação vai de encontro a todos os fatos, amados. Por um lado, o homem é descendência de Deus. Mas por outro lado, o pecado entrou pela queda e arruinou a obra do Criador. Veja como é importante nós olharmos Gênesis 3, para entendermos então essa perplexa dualidade da nossa constituição comum do ser humano. Outra coisa, amados, que podemos ver é a universalidade do pecado. Como nós falamos, o filho do rei em um palácio e um filho de um renegado em um casebre. O pecado está lá ambos. Em ambos os lugares o pecado está. Porque o filho do rei no palácio e a filha de um regenerado num casebre, apesar de toda a proteção que o amor da família possa dar e a atenção lhes dispensam, manifestam uma inconfundível inclinação em direção ao mal e tendência a pecar. Por que é que a hereditariedade é o ambiente, educação e civilização são impotentes para mudar esta ordem? Me digam, porque todos são pecaminosos? Por que é que não há nenhuma nação, nenhuma tribo, nenhuma família livre da contaminação do pecado? Me diga. Porque todos os povos, todos os homens, todas as crianças que nasceram contaminadas pelo pecado.
Não há nenhuma exceção, em nenhuma tribo, em nenhuma nação, em nenhuma família. No mais alto patamar, nos lugares mais altos da sociedade, por assim dizer, aonde os reis se assentam, e no casebre mais pobre, o pecado também está lá. Essa doença. Porque o pecado, ele está em todos os lares, em todas as famílias, em todos os homens. Somente a palavra de Deus, amados, pode resolver esse problema. Somente a palavra de Deus nos dá a resposta, como nós falamos, é Gênesis 3. Todos têm uma origem comum, Adão. Todos compartilham uma herança comum, a queda. Todos entram num legalismo comum, pecado. Por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É por isso que todos os homens carecem, necessitam de um Salvador. É por isso que o homem não pode se salvar. É por isso que o homem não pode se autopromover. Então, amados, quando nós olhamos para Gênesis 3, o que nós aprendemos é a universalidade do pecado. O pecado está em todos os homens, em todos os lares, em todas as famílias, em cada canto do mundo. Por isso é importante nós termos uma leitura correta de Gênesis 3. Agora, outra coisa muito importante também, amado, é a existência da morte. Não é verdade? E Gênesis 3 também nos faz olhar para isso. O grande problema, a morte. Há um evento que aconteceu a todos. Mas por quê? Fomos criados por um Deus eterno. Possuímos uma alma imortal. Por quê? Por que então o homem não deve continuar a viver nesta terra para sempre? Por que deve haver situações como decadência e destruição? Por que o homem deve morrer? A ciência não pode fornecer respostas a estas perguntas. Não pode. E por outro lado, a filosofia não oferece explicações. Somos novamente calados pela palavra de Deus. Somos novamente levados a ela. Pois a palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. E a morte é universal. Porque o pecado é universal. Se alguém perguntar por que o pecado e a morte são universais, a resposta é: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Veja como é que é maravilhoso. Aqui está a razão da nossa fé. As questões mais difíceis da vida, nós temos respostas concretas, nós temos respostas sólidas, nós podemos lidar com cada situação difícil que o homem enfrenta. Veja, amados, você consegue agora reunir essas informações? Você consegue agora analisar que a nossa fé existe uma razão? Se alguém perguntar para você hoje, o porquê da morte? Como que a morte existe? Por que todos morrem? Agora olha que interessante, quando um vizinho seu morre, quando um amigo seu morre, quando alguém da sua família morre, quando alguém morre, qual é o primeiro pensamento que vem à sua mente? Qual é a mensagem que a morte traz? Qual? Qual é a mensagem que a morte traz? A morte é algo terrível. A morte mata bebês, crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres. A morte destrói famílias, sonhos, projetos. A morte rompe com tudo, ela não pede licença.
Ela pode vir a uma criança recém-nascida, ela pode vir uma criança na sua fase inicial, ela pode vir em um adolescente cheio de saúde e vida. E aí? E aí nós temos que ter as respostas concretas. E nós temos que olhar para elas. E Gênesis 3 nos fornece cada resposta para isso. E a pergunta mais uma vez nessa noite é: você já parou para pensar sobre isso? Você já levou a sério Gênesis 3? Agora, amados, mais um detalhe de Gênesis 3. A atual paralisia da raça humana. Devemos olhar. Cada ser organismo, está sujeito à necessidade de se tornar diferente daquilo que é. Em uma única palavra, deve crescer. Não somente os animais e as plantas, mas os cristais também obedecem a esta lei. E como mostra a história, é difícil ver por que a humanidade, que forma um todo orgânico, não segue esta lei. A única solução para este problema é que o homem não está agora no seu estado normal e original. Ele não é mais como Deus o criou. Aquele que nega a queda não tem luz sobre este profundo mistério. Não resta dúvida que se o homem nunca tivesse caído, ele teria continuado a crescer em conhecimento, bondade e felicidade, amados. De fato, teria se tornado mais e mais semelhante a Deus. Enoque, o homem que andou com Deus, e aquele que Deus o tomou para si, depois de ter vivido um grande ciclo de 365 anos. Um ano e um dia. É um exemplo de ser humano que cumpriu seu destino. E muito provável, amados, um tipo do que o destino de todos os homens poderia ter sido. Mas ai de mim, o homem caiu, porque, conseguinte, o processo e avanço no sentido final tornaram-se impossíveis. Amados, o fato de que o homem não tem progredido, ou melhor, não está progredindo agora, pode ser visto através da comparação dos campos do empreendimento humano de hoje, com aqueles de 2 ou 3 mil anos atrás. Na literatura não surgiu nada que se compare ao livro de Jó, ou que possa competir com Salmos. Em filologia, que é um teste seguro do desenvolvimento intelectual e da vida mental de um povo, não há linguagem moderna que esteja à altura do sânscrito. Na arte, tudo que é de melhor, tomamos emprestado dos gregos antigos. Na ciência, ainda estamos muito atrás dos projetistas e construtores das pirâmides. Um recente exame de algumas múmias revelou que os egípcios estavam à nossa frente até mesmo em odontologia, em ética. O maravilhoso sistema formulado por Confúcio é superior a qualquer coisa que tenhamos hoje fora da Bíblia. Em civilizações gigantescas, ninguém superou os babilônicos e os fenícios, que viveram centenas de anos atrás da era cristã ter começado. Na legislação, a habilidade forense e organizacional dos romanos nunca foram superadas. Fisicamente podemos ser comparados em desvantagens com os antigos, amados. Então aqui está um fato totalmente demonstrado, que como um todo organizado, nossa raça não está fazendo um progresso real e mostrando nenhum sinal de crescimento. E repetimos, é o único entre todos os organismos vivos que não está crescendo. Crescendo, não desenvolvendo.
Então, qual é a causa desta paralisia, amados? Me digam, como podemos explicá-lo, exceto pela explanação fornecida na palavra de Deus? A saber que este organismo teve uma terrível queda, está arruinado e quebrado, e não está agora no seu estado normal e original. Amados, assim, se a queda é um fato histórico, e a única explicação adequada da história humana, o que sucede? Primeiro, o homem é uma criatura caída. Segundo, ele é um pecador. Terceiro, ele precisa de um Salvador. Então este é o fundamento do apelo do Evangelho. Por natureza, o homem é alienado de Deus, sobre condenação, perdido. Qual é então o remédio? A resposta é uma nova criação. Pois em 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não é o cultivo da velha natureza que é necessário, pois ela está arruinada pela queda, mas a recepção de uma natureza completamente nova que é gerada pelo Espírito Santo. Você deve nascer de novo. Qualquer coisa que não enfatize esse ponto é sem valor e inútil, amados. Agora, para nós caminharmos para o fim do resumo que nós estamos fazendo, a queda nos faz olharmos para Cristo. Sim, amados. Nenhum estudo de Gênesis seria completo sem meditar sobre o assunto com o Senhor Jesus diante do nosso coração. Muitas passagens na palavra unem Adão e Cristo, e por isso cumpre-nos compará-las e contrastá-las cuidadosamente. Ao pensar em Cristo e na queda, uma linha trípla de pensamento pode ser desenvolvida. Primeiro, um contraste entre o primeiro e o segundo homem, no seu caráter e conduta. Segundo, o próprio Cristo suportando a maldição da queda. Terceiro, Cristo invertendo os efeitos da queda e produzindo o que há de melhor. Vamos então, amados, tratar desses três pensamentos nessa ordem, para nós fecharmos o resumo e encerrarmos essa série. Foi sugerido por alguém que ao comer do fruto proibido, Adão lançou reprovação ao amor de Deus, sua verdade e majestade. Criado à imagem do seu Criador, vivificado pelo sopro da divindade, colocado no meio ambiente perfeito, cercado de boas bênçãos que um coração pudesse desejar, colocado em completa autoridade sobre toda obra realizada por Deus, provido de uma ajudadora e companheira adequada, feito como exemplo de todo o universo do amor e bondade de Jeová, e tendo recebido uma única ordem em que pudesse ter a oportunidade de mostrar a sua aparição pela simples observância, ainda assim ele dá ouvidos à voz do tentador e acredita na mentira do diabo. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes dela, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O que Satanás queria insinuar com essas palavras, amados? Elas eram como se ele dissesse: Deus disse para você não comer desta árvore. Que crueldade! Ele está retendo de vocês a melhor coisa do jardim. Ele sabe muito bem que se você comer desta fruta, os seus olhos serão abertos e vocês se tornarão como Deus. Em outras palavras, amados, foi um apelo para desconfiarem de Deus, duvidar da sua graça e questionar a sua bondade. Assim, ao comer a fruta proibida, Adão repudiou e desonrou o amor de Deus.
Além disso, ele questionou e desonrou a veracidade de Deus. Deus havia lhe alertado claramente, em linguagem inequívoca. Ele havia alertado: no dia em que deles comeres, certamente morrerás. Adão não sabia nada da morte. Ele estava cercado somente de criaturas vivas. A razão poderia ter argumentado que seria impossível a morte entrar numa terra maravilhosa como no paraíso. Mas lá ecoou a sua palavra, que não pode mentir: certamente morrerás. A serpente, contudo, audaciosamente nega a palavra de Jeová e declara: é certo que não morrereis. Em qual palavra Adão acreditaria? Na de Deus ou na de Satanás? Ele confiou mais na última. Ele ousou duvidar da primeira. E o ato da queda aconteceu. Assim, ao comer da fruta proibida, Adão repudiou e desonrou a verdade de Deus. Depois, ele negou a autoridade de Deus. Veja, amados, como Criador, Deus possuiu o direito inerente de emitir ordens e exigir de suas criaturas absoluta obediência. É sua prerrogativa agir como legislador, controlador, governador e definir os limites da liberdade dos seus súditos. E no Éden, ele exercitou a sua prerrogativa e expressou a sua vontade. Mas Adão pensou que tinha um amigo melhor do que Deus. Ele o considerou austero e despótico, como alguém que invejava aquele que proveria seus melhores interesses. Ele sentiu que, ao lhe ser negada a fruta desta árvore, que era agradável aos olhos e boa para dar entendimento, Deus estava agindo arbitrariamente e cruelmente com ele, de modo que ele decidiu valer seus direitos e livrar-se da sujeitão ao governo divino. Ele substituiu a palavra do diabo pela lei de Deus. Ele colocou seu desejo antes das ordens de Jeová. Assim, ao comer da fruta proibida, Adão repudiou e desonrou a majestade de Deus. Isso é o bastante quanto ao caráter e conduta do primeiro Adão, e reflete muito com o nosso atualmente. Amamos desobedecer a Deus, amamos ouvir as palavras dos falsos ministros. Retornando ao último Adão, amados, achamos que tudo se coloca em direta antítese, em pensamento, palavra e ação. O Cristo de Deus defendeu completamente o amor, a verdade e a majestade do divino, que o primeiro homem tão intensamente e deliberadamente desonrou. Como ele defendeu o amor de Deus? Adão se refugiou no pecaminoso pensamento de que Deus negou-lhe aquilo que lhe era benéfico, e de modo questionou a sua benevolência. Mas como o Senhor Jesus reverteu aquela decisão? Como? Ao descer a esta terra para procurar e salvar o que estava perdido. Ele revelou completamente a compaixão divina pela humanidade, na sua consideração pelos afligidos, nos seus milagres de cura, nas suas lágrimas sobre Jerusalém, na sua desinteressada e incansável obra da graça. Ele mostrou abertamente a beneficência e benevolência de Deus. E o que podemos dizer do seu sofrimento e morte no madeiro cruel, ao dar a sua vida por nós, ao morrer na cruz? Ele desvendou o coração do Pai para nós, como ninguém antes. Deus provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 8,5. Na luz do Calvário,
jamais podemos duvidar da bondade de Deus e de sua graça. Amados, como é bom podermos percorrermos esse caminho. Como Cristo defendeu a verdade de Deus, quando tentado por Satanás para duvidar da bondade de Deus, questionar a sua verdade e negar a sua majestade. Ele respondeu a cada vez: está escrito. Quando ele entrou na sinagoga no dia do sábado, foi para proclamar os oráculos santos. Ao escolher os 12 apóstolos, ele intencionalmente escolheu Judas, para que as escrituras pudessem ser cumpridas. Ao censurar os seus críticos, ele declarou que pelas suas tradições, eles anularam a palavra de Deus. Nos seus últimos momentos sobre a cruz, sabendo que todas as coisas tinham se cumprido perfeitamente, para que se cumprissem as escrituras, ele disse: tenho sede. Depois que ele ressuscitou dentre os mortos e estava caminhando com os 2 discípulos para Emaús, ele diz: expus-lhes o que a seu respeito constatava em todas as escrituras. Lucas 24, 27. Em cada aspecto e em cada detalhe da sua vida, ele honrou e magnificou a verdade de Deus. Amados, finalmente, Cristo defendeu completamente a majestade de Deus. A criatura expirou ser igual ao Criador. Adão irritou-se com a sujeição governamental de Deus, que tinha posto sobre ele. Ele desprezou a lei de Deus, insultou a sua majestade, desafiou a sua autoridade. Que diferença do nosso abençoado Salvador, Jesus Cristo. Embora fosse o Senhor da glória e igual a Deus, ele não se importou. Ele não se fez importante e tomou a forma de servo. Ó, graça sem par que nos alcançou. Ele se submeteu à lei e durante toda a sua permanência aqui na terra, ele se recusou a fazer valer os seus direitos e sempre foi sujeito ao Pai. Não a minha vontade, ele disse. Era o seu santo brado. É o melhor. Mas ele se tornou obediência até a morte e morte de cruz. A lei de Deus nunca foi tão magnificada. A autoridade de Deus nunca foi tão honrada. As reivindicações do governo de Deus nunca foram tão ilustramente defendidas como durante os 33 anos em que seu próprio Filho viveu entre nós. Assim, em sua própria pessoa, Cristo defendeu a insultada majestade de Deus por Adão. Amados, e nós estamos finalizando. Voltemos agora a contemplar o próprio Cristo suportando a maldição da queda. Qual foi a punição que surgiu, que seguiu o pecado do primeiro Adão? Ao responder essa pergunta, nos restringimos ao capítulo anterior, começando em Gênesis 3,17, podemos traçar uma consequência cétupla sobre a entrada do pecado neste mundo. Primeiro, a terra foi amaldiçoada. Segundo, em fadiga o homem obteria sustento dela todos os dias da sua vida. Terceiro, ele produziria espinhos e cardos. Quarto, o homem comeria o pão com o suor do seu rosto. Quinto, o homem retornaria ao pó. Sexto, uma espada flamejante impediu sua ida à árvore da vida. Sétimo, houve a execução da ordem de Deus, que no dia em que o homem comesse do fruto proibido, ele certamente morreria. E aqui nós finalizamos, amados, com essas últimas palavras. Observe agora como o Senhor Jesus suportou completamente e totalmente consequência do pecado do homem. Primeiro, Cristo foi feito maldição por nós. Segundo, ele estava tão profundamente ciente de suas dores que foi denominado o homem de dores. Terceiro, para que pudéssemos saber o quanto literalmente o santo suportou o seu corpo, as consequências do pecado de Adão. Lemos assim: saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos. Quarto, em relação ao suor da sua face,
com o qual o primeiro homem devesse comer o seu pão, tomamos conhecimento em relação ao segundo homem, e o seu suor era como gotas de sangue caídas sobre a terra. Quinto, como o primeiro Adão deve retornar ao pó, assim o brado do último Adão, daquele maravilhoso salmo profético foi: assim me deitas no pó da morte. Sexto, a espada da justiça que impedia o caminho para a árvore da vida foi embainhada do lado do Filho de Deus, pois muito antes Jeová tinha dito: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro. Sétimo, a reprodução da ordem original de Deus para Adão, a saber, morte espiritual, pois ele não morreu fisicamente naquele mesmo dia, que é a separação da alma de Deus. Esta testemunhada naquela mais solene de todos os brados: Deus meu, por que me desamparaste? Quão absolutamente o nosso abençoado Salvador se identificou com aqueles que estavam perdidos, tomou seus lugares e o justo sofreu pelos injustos. Quão notório é que Cristo, em seu corpo, realmente suportou maldição imposta pela queda. Amados, aqui nós podemos então hoje nessa noite sairmos daqui com o nosso coração aquecido por essas palavras, que o próprio Deus conduza as nossas mentes a refletir mais profundamente sobre isso, que Deus seja finalmente glorificado, pois finalmente devemos considerar agora Cristo revertendo a obra da queda, e isso para nós é maravilhoso. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, obrigado, Pai, porque sozinho pôde separar o bem do mal, até mesmo fazer a ira do homem louvá-lo. Deus, hoje nessa noite, vimos que a queda conferiu a Deus uma oportunidade de mostrar, Senhor, a sua soberana e revelar a sua riqueza, de sua graça para nós. Que nós possamos, ó Pai, dia após dia olharmos com mais frequência tudo aquilo que tem feito por nós, ó Deus. Amém, Jesus. Amém.